A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical neste terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando a revista com o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje comentaremos a quinta lição dessa revista, que tem o título Páscoa, a libertação de um povo. Mas antes de iniciarmos o nosso comentário, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre a vida de todos os professores de Escola Bíblica Dominical que estão me ouvindo neste momento. Pai, que Tu possas nos abençoar, dando-nos o conhecimento necessário, a instrução, o discernimento e sabedoria para ministrar a Tua Palavra a todos os povos, tribos e nações. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoe cada vida que vai ouvir esses professores nas suas igrejas, que todos possam compreender a grandiosidade do plano de salvação que Tu nos destes através do Teu Filho amado Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação neste canal, lembrando que os seus likes e os seus comentários têm nos deixado muito felizes, porque isso tem fortalecido este trabalho. E se você deseja contribuir ainda mais com esta obra, divulgue esses vídeos, compartilhe com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora e não se esqueça de ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos em primeira mão. Hoje nós estamos estudando a lição de número 5, Páscoa, a libertação de um povo. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo de número 12 e o versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A verdade aplicada de hoje nos diz que a Páscoa era uma festa de libertação, pois comemorava o agir de Deus em libertar o povo de Israel e apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. Os textos de referência encontram-se no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículos 41, 42, 43 e 50. E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que a Páscoa foi um momento ímpar na história de Israel. A palavra Páscoa vem de um verbo hebraico, pesar, que significa passar por cima ou passar além, pular, no sentido de poupar, e foi instituída quando Deus libertou Israel do Egito. Os 4 séculos de trevas haviam terminado para aquele povo. Era tempo de sair da escravidão para a riqueza, da opressão para a liberdade, da escuridão para a luz. Enfim, os israelitas deixariam o Egito para trás, pois a terra prometida os aguardava. Deus disse a Moisés que a última das 10 pragas seria a destruição e a morte de todos os primogênitos dos animais e dos homens do Egito. Para salvar o seu povo,
Deus instruiu que fizessem preparativos para que, quando passasse pela terra do Egito, para fazer juízo sobre todos os seus deuses, conforme Êxodo 12:12, pudesse passar sobre eles sem atingi-los, sem que suas famílias sofressem os horrores da 10ª praga. E assim surgiu a Páscoa, que passou a ser celebrada todos os anos, sendo um marco divisor na história de Israel, assinalando uma nova era onde Deus lhes daria um novo começo. Tópico 1. A instituição da Páscoa. Como já dissemos, a Páscoa foi instituída por Moisés sob a orientação de Deus na noite em que o anjo da morte eliminaria os primogênitos de todo o Egito. Isso já havia sido avisado desde o início, conforme Êxodo, capítulo 4, versículos 21 a 23. Moisés pessoalmente informou ao faraó, Êxodo 11, 4 ao 8. O calendário bíblico começa com o mês primaveril de Nissan, ou Abib. Quando Deus instituiu a Páscoa, já havia começado o ano, mas Deus disse que seria agora o início. Êxodo capítulo 12, versículo 2. Até hoje, Israel tem 2 calendários, o civil e o religioso. A Páscoa é o início de uma nova vida, simboliza um novo começo. Esse fato traz um grande ensino para a nossa vida espiritual, pois todos nós temos 2 datas a comemorar: o dia do nosso nascimento natural, o dia do nosso aniversário, e o dia do nosso nascimento espiritual, que é a nossa conversão, o início de uma nova vida com Jesus Cristo. Nós valorizamos muito e comemoramos o dia do nosso aniversário, mas para Deus, o mais importante mesmo é o dia em que nascemos de novo, através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, no dia 14 do mês de Abib, Deus deu instruções detalhadas a Moisés sobre tudo o que deveria ser feito naquela noite. Subtópico 1.1. O ritual de celebração. Esse ritual tinha início bem antes, no dia 10 do mês de Abib, que corresponde ao mês de abril no nosso calendário. De acordo com as instruções divinas, cada família deveria separar com antecedência, no dia 10, um cordeiro macho de 1 ano, sem manchas, sem defeito, e esperar até o dia 14 para sacrificá-lo. Qualquer família muito pequena para comer um cordeiro ou um cabrito assado se juntava a outra família para que não houvesse sobras e ninguém poderia ser excluído. Aquele sacrifício tipificava e anunciava profeticamente a vindoura morte do Salvador Jesus Cristo. O sangue do animal devia ser passado com um galho de isopo nas ombreiras e na verga das portas. Esse era o sinal exigido por Deus para salvar os hebreus da morte física, assim como o sangue de Jesus Cristo é a provisão de Deus para a salvação da morte espiritual. Os israelitas também deveriam comer pães sem fermento, acompanhado por ervas amargas. Naquele tempo era costume os hebreus permanecerem descalços dentro de casa, e os cajados ficavam encostados na parede próximo da porta de casa. Só que naquela noite, seus costumes também tiveram que se adequar à ordem de Deus. Após tudo preparado para a Páscoa, eles deveriam comer apressadamente, vestidos para sair, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, prontos e em alerta para marchar para fora do Egito ao comando do Senhor nosso Deus, através de Moisés. Eles deveriam estar preparados para uma rápida e miraculosa libertação. Subtópico 1.2. Os elementos da Páscoa. A celebração da Páscoa tinha que seguir a ordem determinada por Deus, que estava lhes mostrando como trabalharia na história da humanidade e a ordem que seguiria o plano de redenção. Como os israelitas ainda moravam no Egito,
deveriam obedecer à risca às ordens de Deus para que os seus primogênitos fossem poupados da morte física por meio do sacrifício daquele cordeiro substituto. O elemento mais importante do cordeiro pascal no Egito foi o sangue, que deveria ser passado nas ombreiras e na verga das portas das casas. O sangue era o sinal para o Senhor, Êxodo capítulo 12, versículo 13. Para os israelitas, o sinal do sangue foi sua salvação, e o sangue de Jesus tornou-se o sinal da salvação para nós que cremos nele. O sangue de Jesus mostra que aqui houve julgamento. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, conforme Isaías 53:5, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Em Êxodo capítulo 12, versículo 22, está escrito algo muito importante, que é pouco levado em consideração. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Os israelitas só estavam seguros atrás das ombreiras e da verga da porta, aspergidas com o sangue. Assim como nós também só estamos seguros em Jesus, somente quando permanecemos nele. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus, com seus respectivos primogênitos. O cordeiro que seria sacrificado para a Páscoa não podia ser cozido nem frito, mas sim assado inteiro, pois este representava o sacrifício de Jesus no Calvário. Lá na cruz, o Senhor Jesus foi o cordeiro substituto que morreu por mim e por você para nos dar a vida eterna, sofrendo todo o castigo pelo pecado da humanidade sob a ira de Deus. As ervas amargas, Êxodo 12:8, eram também conhecidas por alface agrestes. Lembravam a opressão sofrida no Egito e apontavam também para o sofrimento de Cristo por nós. O pão sem fermento relembrava que os israelitas, ao saírem apressadamente do Egito, sentiram que não haveria tempo sequer para que o pão fosse levedado. Levaram consigo o fermento e as amassadeiras, conforme Êxodo 12:34, só cozendo o pão quando já estavam em peregrinação. Por outro lado, estariam considerando que a fermentação produz corrupção, simbolizando o pecado. Já as sobras do cordeiro deveriam ser totalmente queimadas. Não era uma refeição comum, e sim a refeição de uma festa sagrada. Subtópico 1.3. Jesus Cristo, a nossa Páscoa. A ordenança da Páscoa teve cumprimento maravilhoso e impressionante em Jesus, que tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. A entrega de Jesus para ser sacrificado é descrita em João 19:14-16. No versículo 14, lemos: "E era a parasceve, preparação pascal, cerca da hora sexta. Tudo aconteceu nesse dia, embora os principais sacerdotes e anciãos do povo tentassem evitar a coincidência com a festa." Mateus capítulo 26, versículos 4-5. A pressa com que o processo e a execução aconteceram mostra como se procurou resolver a questão rapidamente, porque a importante festa da Páscoa estava próxima. Jesus ficou dependurado na cruz por 6 horas, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, quando inclinou sua cabeça e morreu. A tradição judaica diz que às 3 horas da tarde, os cordeiros pascais começavam a ser sacrificados e eles somente podiam ser mortos no templo, porque o sangue devia ser colocado sobre o altar. Deuteronômio capítulo 16, versículos 5-7. Como tinham de ser mortos milhares de animais, era necessário começar às 3 horas da tarde. A exatidão do cumprimento do simbolismo em Jesus Cristo é impressionante.
como se Deus quisesse mostrar ao seu povo mais uma vez, com insistência: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sinais que acompanharam a morte de Jesus foram visíveis para todos. Houve trevas sobre a terra desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. E então, quando Jesus morreu, a terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se sepulcros e muitos santos ressuscitaram e apareceram a muitos. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Mateus 27, 45 ao 51. Exatamente na hora em que se começava a matar os cordeiros pascais no templo. Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. No Egito, um cordeiro foi imolado para cada família. Na cruz, morreu o Filho de Deus pelo mundo inteiro. João 3,16. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós lemos: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Assim como os israelitas precisaram crer em Moisés e permanecerem em suas casas, protegidos pelo sangue do Cordeiro, nos umbrais da porta para serem libertos do Egito, nós também precisamos crer em Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, permanecer nele, protegidos pelo sangue que derramou por nós lá na cruz do Calvário, para sermos libertos do pecado e ganharmos a libertação e salvação da nossa alma, a vida eterna. Lembre-se, Jesus é maior do que qualquer ritual do Antigo Testamento. Ele é a nossa Páscoa. Deus substituiu os sacrifícios temporários da Páscoa por um único e definitivo na pessoa bendita de Jesus. Nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra do apresentado ao Novo, morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13, 8. Professor, não deixe de comentar com seus alunos sobre o falso conceito de Páscoa observado nos nossos dias. Tem muita gente, até mesmo dentro das nossas igrejas, desprezando o sinal do sangue de Jesus para a sua salvação, deixando-se enganar pelas vãs filosofias e tradições humanas, trazendo esse engano para dentro dos seus lares e permitindo que seus filhos assimilem o conceito de Páscoa mundano representado por fantasias, coelhos e ovos que nada têm a ver com a verdadeira Páscoa. Não deixe de mostrar o interesse meramente comercial nas propagandas e comemorações da Páscoa no mundo moderno. Não podemos deixar de ensinar que esta era uma festa de libertação. O segundo objetivo desta lição é apresentar o grande projeto de Deus em cuidar de cada detalhe da história do seu povo. Tópico 2. A saída do povo de Israel do Egito. Esse grande e tão esperado momento surgiu na noite em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Deus fez cumprir na íntegra a sua palavra. Naquela noite, do filho do faraó ao filho do humilde escravo e dos seus animais, não houve exceção a não ser o povo hebreu. Os egípcios, quebrantados e atemorizados, não aguentaram mais a presença dos hebreus e nem a forte mão do seu Deus sobre eles. Então Faraó os despediu, literalmente pediu que se retirassem do Egito, conforme Êxodo capítulo 12, versículos 31 ao 35. E assim, durante as primeiras horas da manhã do dia 15 do mês de Abibe, toda a nação israelita, aproximadamente 600 mil homens, com suas famílias, sob a direção de Deus,
por meio de Moisés, cruzou em liberdade a fronteira do Egito. Subtópico 2.1. Uma grande mistura de gente participou da libertação. Sobre a saída dos israelitas do Egito, lemos em Êxodo capítulo 12, versículo 38, que grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Essa mistura de gente que saiu do Egito com os israelitas incluía os egípcios e provavelmente outros grupos étnicos. Algumas dessas pessoas causariam problemas mais tarde, conforme Números capítulo 11, versículo 4, onde relata que esses estrangeiros que escaparam da escravidão do Egito encorajavam a comum e contínua queixa do povo no deserto, pois nem todos temiam ao Senhor. Não é de se estranhar que aqueles que não compartilhavam a fé de Israel em Deus fizessem com que cada desconforto fosse uma desculpa para formar uma rebelião contra o Senhor e o líder escolhido por ele, Moisés. O comentarista da nossa revista nos deixa um alerta. Precisamos tomar cuidado com as pessoas que se agregam, pois se não estiverem totalmente libertas, serão pedras de tropeço na casa de Deus. Subtópico 2.2. Os israelitas despojam o Egito. Os despojos eram os bens que se tirava do inimigo depois da vitória. Então se cumpriu o que foi profetizado há 430 anos antes de existirem, em Gênesis 15, 13 e 14. Os filhos de Israel saíram com riquezas e pelo poder da forte mão de Deus. Êxodo 3, 20 e 22. Eles despojaram os egípcios meramente pedindo pelos bens preciosos, joias, objetos de prata e de ouro. Êxodo capítulo 11, versículo 12, capítulo 12, versículos 35 e 36. O terror dos egípcios proporcionou o favor e a rápida partida de Israel. Assim, o Senhor cuidou que lhes fossem pagos os salários duramente ganhos e o povo egípcio proveu aos hebreus daquilo que lhes era necessário para a viagem. Mais tarde, os filhos de Israel dariam muitos desses objetos valiosos a Deus como oferta para a construção do tabernáculo. Êxodo capítulo de número 35. Dessa forma, Deus enriqueceu a população escrava para que esta pudesse começar uma nova vida e ofertar parte dessa riqueza a Ele em agradecimento. A vitória é sempre certa para aqueles que temem ao Senhor. Subtópico 2.3. A presença de Deus no meio do povo. Em Êxodo, capítulo de número 13 e os versículos 21 e 22, lemos: O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus no meio do povo se manifestou de forma extraordinária, física e visível aos olhos de todos durante toda a experiência do Êxodo. O Senhor fez com que sua presença fosse vista e sentida por eles, mostrando claramente que não havia motivos para temerem. Ao saírem os israelitas do Egito e começarem a viajar por território hostil, Deus assumiu o cuidado deles, debaixo desse sinal visível de sua orientação, proteção e direção, a coluna de nuvem durante o dia que controlava a severa temperatura desértica e os protegiam do sol intenso, os guiava por lugares seguros, e a coluna de fogo à noite, que iluminava o caminho a seguir, aquecia, protegia contra todo tipo de adversidade. Na verdade, o grande Eu Sou era tudo
o que aquele povo precisava para sobreviver e alcançar as suas promessas. Nunca essa coluna os abandonou até chegarem à Terra Prometida 40 anos depois. Foi milagrosamente protegido pelo Senhor que Israel atravessou todo o deserto. Fica aqui a lição de que somente na presença de Deus conseguiremos atravessar o deserto da nossa vida. Basta crer, obedecer e confiar. Tópico 3. A travessia do Mar Vermelho. A orientação de Deus para o seu povo ao tirá-los do Egito era para que não entrasse pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, pois o Senhor sabia que o povo poderia se arrepender, tendo de imediato que enfrentar a guerra e assim retornar ao Egito. Deus estrategicamente conduziu seu rebanho através do deserto, margeando o Mar Vermelho. Êxodo 13, 17, 18, Deuteronômio capítulo 32, versículo 10. Se Israel fosse pelo caminho mais próximo, certamente teria de enfrentar também o exército fronteiriço do Egito, coisa que não estavam preparados fisicamente, mentalmente e nem espiritualmente para fazer. Prova disso se viu diante do primeiro grande obstáculo que surgiu. Atrás do povo vinha Faraó, que mesmo diante de toda a desolação sofrida, arrependeu-se de ter deixado o povo partir e convocou seu exército para persegui-lo e trazê-lo de volta ao Egito. À sua frente estava o Mar Vermelho, impossível de ser atravessado. Sentindo-se ameaçados pelo perigo, os israelitas começaram a murmurar contra Moisés, achando que não haveria solução para um problema tão grande. Eles clamaram, mas Deus deu a Moisés uma palavra de ânimo, fé e esperança para o povo e, mais uma vez, mostrou-lhe o seu grande cuidado, a sua força e poder para protegê-los. Diante da impossibilidade humana e da inteira dependência de Deus, o que aconteceria ali seria lembrado para sempre pelos israelitas e suas gerações. Subtópico 3.1. Um milagre jamais visto. A primeira providência de Deus está registrada em Êxodo capítulo 14, versículo 19, quando o anjo do Senhor e a coluna de nuvem se retiraram da frente e passaram para trás do povo, protegendo a sua retaguarda, ao mesmo tempo em que dificultava a visão dos egípcios, impedindo-os de alcançá-los. Deus sempre sabe exatamente de qual proteção precisamos. Ele está atento a tudo que se relaciona com seus filhos. Nos versículos 21 e 22 do capítulo 14 de Êxodo, lemos o relato de um milagre extraordinário. Deus mandou que Moisés estendesse o seu cajado em direção ao mar e enviou um forte vento oriental, impetuoso e com foco direcionado, abrindo um corredor e formando duas paredes enormes de águas, deixando o chão totalmente seco. Naquele momento, os hebreus creram no poder e livramento de Deus, obedeceram, tiveram coragem e marcharam pelo mar adentro, atravessando-o a pés enxutos. Esse é o nosso Deus. Ele muda até as leis da natureza em prol dos seus filhos. E quando ele ordena, até os ventos e o mar lhes obedecem. O nosso Deus continua o mesmo. Ele te ama e cuida de você. É por isso que você não pode e não deve focar a sua visão no tamanho da sua dificuldade atual, e sim no tamanho deste Deus tão amoroso que tudo faz por você. Subtópico 3.2. O exército de Faraó perece no mar. É interessante notar aqui a fúria do inimigo do povo de Deus, que mesmo assombrado com tudo que estava acontecendo, não desistiu de persegui-los, aproveitando-se do milagre da abertura das águas. Mas, durante a noite, aquela coluna de fogo
que iluminava o caminho para os israelitas continuarem avançando rápido para outra margem, ao mesmo tempo se tornava escuro do lado dos egípcios e as rodas dos seus carros de guerra quebravam e eles se viram em grandes dificuldades na perseguição. O que era bênção para Israel tornou-se em maldição para os egípcios. Diante desse quadro desesperador, os egípcios disseram: "O Senhor por eles peleja contra os egípcios." Esta era a confissão que Deus esperava. A notícia se espalhou rapidamente entre todo o exército de Faraó, que aterrorizado foi totalmente derrotado quando Deus ordenou que Moisés estendesse novamente o cajado para que as águas voltassem ao seu curso normal. Todos aqueles cavalos e cavaleiros, homens de guerra de Faraó, que perseguiram os hebreus mar adentro, morreram afogados, e assim o povo de Deus foi salvo. Em Êxodo capítulo 14, versículo 30, Deus permitiu que os israelitas vissem os corpos de seus inimigos boiando na praia, testificando assim o cumprimento das suas promessas, o grande livramento. Subtópico 3.3, o Cântico da Vitória. O capítulo 15 de Êxodo contém o primeiro cântico de maior extensão na Bíblia. É um cântico de libertação composto por Moisés, que louvou a Deus com os filhos de Israel pela grande vitória. Deram a Deus toda a honra, glória e louvor pelos feitos poderosos do Senhor em seu favor. Chamaram o Senhor, nosso Deus, de varão de guerra. Êxodo capítulo 15, versículo 3, pois a batalha foi vencida por ele e a exaltação pertence ao vitorioso. Todos ali conheceram quem é o Senhor e viveram uma experiência única em suas vidas e por isso cantaram, exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor nosso Deus. A composição desse cântico teve como foco exaltar e glorificar a Deus. E o comentarista dessa revista nos chama a atenção para a pobreza das composições das músicas evangélicas de nossos dias, onde o louvor tem sido horizontal, com o intuito de manipular sentimentos e emoções, tendo foco no ser humano, nas suas vitórias e conquistas, na sua exaltação perante os demais, escandalizando por suas letras, que não adoram a Deus, e pelas melodias que, na maioria das vezes, mexem com o corpo físico em vez de mexer com a alma. Isso não acontece, por exemplo, com os hinos da harpa cristã, com suas letras que embasam teologia pentecostal bíblica, discorrendo sobre o poder do sangue de Jesus, sobre a salvação, o pecado, a graça, o chamado para o ministério, a fé, a alegria, o Espírito Santo. Esses hinos foram escritos por homens e mulheres que serviram a Deus com fidelidade e que deixaram como legado histórias de vidas dignas de verdadeiros cristãos. Foram testemunhas de Deus aqui na terra. As composições de músicas que verdadeiramente louvam a Deus estão ficando cada vez mais raras no meio evangélico, que infelizmente tem aderido a estilos característicos da música mundana, a gritarias, sem sentido bíblico, com erros doutrinários e teológicos inadmissíveis para o povo de Deus, exaltando o talento de seus artistas e negando a adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, Jesus Cristo, o Senhor. Temos que ser mais criteriosos e seletivos quanto às músicas que ouvimos e cantamos em nossas igrejas, para que Deus receba o nosso louvor e adoração, lembrando que isso não se faz de qualquer maneira. Os homens aqui na terra são dignos do nosso respeito e muitos até de honra, mas devemos adoração somente a Deus, o nosso Senhor, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Para concluir, Deus é fiel a cada instante sobre a vida do seu povo. No Êxodo, vemos Deus revelando o seu poderio para demonstrar ao povo de Israel
até que ponto iria o seu amor por eles. A confiança em Deus por parte do povo e a fidelidade do Eterno foram fundamentais para o êxodo. Fatos históricos. Este quadro foi criado para nos trazer subsídios históricos extra-bíblicos sobre a história de Israel nesses 70 anos de criação. Hoje falaremos sobre a Guerra dos 6 Dias e suas consequências. Em 1967, a Agência de Inteligência de Israel, Mossad, descobriu os planos dos árabes de lançarem um ataque militar imediato contra Israel. A Mossad também descobriu que a Rússia estava em processo de enviar grandes carregamentos de armas para os países árabes que estavam planejando este ataque. No dia 5 de junho de 1967, eclodiu a guerra. Em vez de aguardar o ataque dos árabes, Israel atacou o Egito, a Jordânia e a Síria de madrugada, por terra e pelo ar. Embora o número de soldados árabes fosse 30 vezes maior que o número dos soldados israelenses, Israel conseguiu rapidamente destruir a força aérea e a marinha egípcia, bem como vencer a Síria em batalha no ar. Os tanques de Israel chegaram ao Canal de Suez e decisivamente tomaram as bases de mísseis fabricados pela União Soviética. A guerra durou menos que uma semana. Por isso recebeu o nome de Guerra dos 6 Dias. Com essa vitória militar, Israel controlou a península do Sinai, a margem ocidental e as colinas de Golã, aumentando consideravelmente o seu território. Durante a Guerra dos 6 Dias, Israel tomou Jerusalém Oriental dos jordanianos, reunificando a cidade pela primeira vez desde 1948. A cidade velha de Jerusalém está localizada aí. O evento tem importância singular para israelenses e judeus, pois marca o restabelecimento do acesso a lugares sagrados do judaísmo interditados por quase 20 anos pela Jordânia. Nenhuma cidade na história mundial foi alvo de disputas tão amargas e duradouras como Jerusalém. O jornal The New York Times a classificou como sendo os metros quadrados mais explosivos do mundo. Nos últimos 4.000 anos, houve perto de 120 conflitos em torno de e em Jerusalém. Por 2 vezes, a cidade foi totalmente destruída, 23 vezes sitiada, outras 52 vezes foi atacada, 44 vezes conquistada e, mesmo assim, foi reconquistada pela última vez durante a Guerra dos 6 Dias. A Bíblia nos ensina que Jerusalém será disputada até o fim dos dias. Zacarias 12, versículo 2 e 3. Um grande número de sítios arqueológicos que nos levam de volta aos tempos bíblicos foram descobertos em Jerusalém desde a década de 1970 por arqueólogos israelenses. Todavia, isso só foi possível realizar porque Israel conquistou a chamada Jerusalém Oriental nessa Guerra dos 6 Dias em 1967, que era então ocupada pela Jordânia. Apenas desde essa época é que os judeus novamente podem orar junto ao muro ocidental do Monte do Templo, também chamado de Muro das Lamentações, o que não lhes era permitido na época do domínio jordaniano. Apesar de a cidade estar unida fisicamente, ela nunca esteve unida espiritualmente. Os árabes muçulmanos que vivem ali, de um modo geral, sempre quiseram se livrar dos judeus. Após a Guerra dos 6 Dias, simplesmente ficou mais difícil para eles alcançar seu sonho religioso. Dica valiosa: professor, organize a sua aula de forma que haja tempo suficiente para destacar as verdades práticas que devemos aprender em cada tópico da nossa revista. Eu sempre insisto que durante as aulas o professor deva explorar ao máximo o assunto da revista,
porque as classes da Escola Bíblica Dominical são mistas, compostas de obreiros, pessoas que estudam a lição com antecedência, assim como de pessoas leigas que nem sequer leram uma referência durante a semana. É a nossa oportunidade de cumprir com zelo a nossa incumbência, ensinar a palavra de Deus. Às vezes, nos preocupamos tanto com inovações que acabamos por suprimir palavras essenciais para o crescimento espiritual da Igreja do Senhor Jesus. E não se esqueça de acessar o blog revistaebd.com, onde você também encontra publicados semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós, pelo nosso ministério. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora e nos ajude a divulgar esta obra. Deixe aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.